Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao nosso canal da Editora Betel, canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos de todas as semanas para juntos nós gravarmos aqui mais um vídeo para a Escola Dominical. Estamos aqui hoje dando sequência aos estudos da nossa revista do segundo trimestre de 2023, essa linda revista que estamos estudando o livro de Gênesis, né? E comentarista é o nosso querido bispo Abner Ferreira. Então nós estamos aqui hoje e o vídeo de hoje, com muita alegria, nós nos encontramos aqui para gravarmos então a lição de número 5. Esta lição de número 5 também está fantástica, uma lição maravilhosa, cujo título é a necessidade da reconexão entre o ser humano e o seu Criador. Lição esta programada para o dia 30 de abril de 2023. Convido a você agora a pegar a sua Bíblia, se você ainda não está com ela, o seu planinho de aula. Olha, mas o que é plano de aula? Eu trouxe aqui o meu de novo para mostrar para você. Lembra? Eu mostrei na primeira aula. Estou mostrando aqui o meu plano de aula, eu encadernei, né? Eu preparei ele aqui, então hoje, por exemplo, nós vamos estudar a lição de número 5. Então nós estamos aqui com o meu planinho de aula, aqui a lição de número 5, está aqui prontinho, que eu quero mostrar para você, né? E eu tenho ela aqui, eu já faço as minhas anotações e quando chegar o dia de ir para a igreja, eu estou com o meu planinho de aula prontinho. Então, convido você a procurar ter esse planinho de aula. Mas onde que eu encontro ele, pastor Prates? Você vai encontrar, eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou repetir. Você vai encontrar ele somente nos vídeos Foco na Lição, aquele que eu faço o resumo. Quando eu faço o resumo da lição, por exemplo, nós estamos aqui com a revista, estou com a minha capa dura, né? E aqui você tem um QR Code. Quando você apontar o celular aqui para o QR Code, ele vai te levar para o YouTube. Lá no YouTube, da lição correspondente, nos comentários, quando você sobe o vídeo, você vai ver lá um PDF que o Alex deixa pronto para você. É um plano que a gente deixa pronto para ajudar você, professor, ok? Então vamos lá, tá com a canetinha na mão aí? Vamos dar aqui as boas-vindas. Eu quero aqui cumprimentar aqui com a paz do Senhor o pastor William Barros, para a sua fala inicial aqui com o texto áureo, com a verdade aplicada. Pastor William Barros, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que encontram-se aqui conosco para mais essa aula Betel. Nosso texto áureo encontra-se em Jeremias, capítulo 29, o verso de número 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a nossa verdade aplicada vai dizer que ao longo das Escrituras, vemos Deus se revelando e chamando o ser humano ao arrependimento, visando a restauração da comunhão com Ele. Também quero dar o cumprimento aqui, cumprimentar o pastor Marcos Santana, também para a sua fala inicial e já o comentário do ponto 1, trazendo aqui os objetivos da lição, a referência, a oração e logo na sequência o comentário do ponto 1. Pastor Marcos Santana, seja bem-vindo, companheiro, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, nossos irmãos. Os objetivos da lição de hoje: mostrar a busca do homem para se reatar com Deus, destacar que o homem não vive bem longe de Deus e ressaltar que Deus provê os caminhos de volta para ele. Textos de referência: Gênesis capítulo 4, versículos 1, 2, 25 e 26. Oremos nesse momento. Maravilhoso e eterno Deus, bondoso Pai celestial, te bendizemos e te glorificamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos a tua palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua palavra. Abra o nosso entendimento para compreendê-la. Que o teu Espírito continue nos iluminando, esclarecendo, dirigindo em tudo, para a edificação da igreja
e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa verdade aplicada, ela resume bem o que nós encontramos logo no início da introdução da lição de hoje. Deus não abandonou o ser humano, mesmo depois do pecado. Uma verdade aplicada, de uma forma bem didática, eu quero apresentar aos irmãos 4 termos que nós encontramos nesse texto, sendo que 3 apontam para as ações de graça, de misericórdia da parte de Deus para nós e o que se espera do ser humano como resposta a estas ações de graça, misericórdia e amor de Deus. Então, da parte de Deus, a nossa verdade aplicada diz que Ele se revela, Ele chama e Ele restaura. E da parte do ser humano, a resposta que se espera é que ele se arrependa. Sendo assim, o nosso tópico 1, é importante nós estarmos atentos à introdução desse tópico, porque o texto, ele enfatiza que o ser humano, ele necessita de Deus. E ao desprezar a revelação divina, constrói várias tentativas de satisfazer este anseio. Sem a revelação divina, sem a palavra de Deus, o ser humano, ele não consegue discernir que este anseio é justamente um anseio por se relacionar com Deus. Vide a mensagem de Paulo em Atenas, que nós encontramos o registro desta mensagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 24 ao 27. O apóstolo Paulo, na sua mensagem em Atenas, ele menciona que Deus fez o mundo e tudo que nele há. Deus é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. E fez a geração dos homens para habitar na terra e para que buscassem ao Senhor. Por isso, irmãos, nós temos testemunhado e atestado sobre a universalidade do sentimento religioso. O homem foi feito por Deus e para Deus. Interessante esse texto de Atos dos Apóstolos, que os irmãos podem utilizar para introduzir esse tópico. Inclusive, quando estava preparando esse esboço, eu estava consultando dicionários bíblicos e nós vemos que a expressão religião na língua grega não se trata de um termo especificamente cristão, pois era amplamente usado na religião grega em referência ao ato de reverenciar e adorar a um deus ou deuses. É interessante também que sempre esse termo ele aponta para atos externos de adoração. Tendo visto essa introdução e tendo em mente essas informações que constam nos dicionários, e principalmente no dicionário de Strong, sobre o termo religião, tendo isso em mente,
Vamos agora aos 3 subtópicos desse tópico 1. Primeiro, acesso negado. Neste subtópico, nós vemos que o primeiro casal pecou, acreditou. O primeiro casal acreditou que era possível viver independente de Deus. O inimigo lançou a semente e eles absorveram aquela semente. Como consequência, Adão e Eva foram lançados fora do jardim e impedidos de acessar o caminho da árvore da vida. Mas, irmãos, precisamos estar atentos a esta verdade. Sem a revelação de Deus, não é possível reconectar com o Criador. O primeiro casal pecou, foi expulso, o caminho para a árvore da vida foi fechado, foi guardado. Como retornar a esta comunhão com Deus? Sem a revelação de Deus, não é possível. Ou seja, ao longo de toda a história, com tantas tentativas da parte do ser humano, nós podemos ver que verdadeiramente não é possível viver independente de Deus, nem mesmo se aproximar e se relacionar com Ele. Um hino na harpa cristã é o hino de número 18. A segunda estrofe, ela retrata muito bem as tentativas humanas de se reconectar com Deus sem levar em consideração a revelação de Deus. Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar-se inventa, clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando o Deus de amor. Então nós podemos aproveitar essa última frase do hino 18 para conectar com o próximo subtópico, considerando que o próximo subtópico fala dos sinais de misericórdia. Os sinais de que Deus nos ama. Não podemos desprezar estes sinais. Vide o texto do subtópico 1.2. O casal foi lançado fora do jardim, mas o Senhor Deus, com cuidado, misericórdia e graça, continuou se revelando e interagindo com a humanidade por diversos meios. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É um texto que acentua a bondade de Deus. Deus continua amando. Deus continua sendo misericordioso e gracioso. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O pecado impediu um relacionamento entre Deus e o ser humano, mas não impediu que Deus continue sendo misericordioso, amoroso, gracioso e sinalizando isso para a humanidade. O Salmo 119, verso 64. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Interessante esse texto. A terra tem violência, a terra tem alterações profundas na natureza,
tem guerras, tem conflitos, tem doenças, mas a terra também está cheia de sinais e testemunhos sobre a benignidade de Deus. Um texto que muito contribui nesse aspecto sobre os sinais de misericórdia, amor e bondade para com a humanidade é Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 15 a 17. É a pregação de Paulo em Listra. Não deixem de pontuar o conteúdo desta mensagem. É muito interessante. Quando o apóstolo Paulo, ele diz: Deus não ficou sem testemunho, mas beneficiou os homens, mesmo andando segundo os seus próprios entendimentos, os beneficiou com tempos frutíferos, enchendo de alegria seus corações. Eis aí, sinais da misericórdia de Deus, num contexto de pessoas afastadas e desviadas dos caminhos do Senhor. Derek Kidner, ele escreveu em seu comentário sobre Gênesis um tópico sobre teologia de Gênesis, e eu compartilho com os irmãos esse texto. Deus se nos revela a si próprio, ordenando, conversando e, acima de tudo, entrando em aliança. Ele sempre é aquele que se dá em alguma medida. Nunca é objeto distante que os homens buscam tateando. Vejamos o relato da criação. A Bíblia diz que Deus soprou. Ou seja, esse soprou indica um ato de dar-se a si mesmo. Esta reflexão, ela nos remete a um texto considerado por muitos como o texto áureo da Bíblia. João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando Adão, ele procura se esconder de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ao perceber que Deus estava chegando, a primeira abordagem do Senhor foi: onde estás? Notemos que Deus não pergunta por que você está escondido, mas ele pergunta: onde estás? Deus busca atrair o ser humano em pecado. E essa busca de Deus, esse é um sinal da sua misericórdia. Subtópico 1.3. Um amor por Deus sem amor pelo próximo. O texto da nossa lição, eu destaco esta parte. O amor verdadeiro por Deus necessariamente estabelece em nós um amor pelo próximo. Irmãos, Caim, ele demonstrou com suas reações o quanto seu coração estava distante do Senhor. O quanto o que ele estava fazendo era tão somente uma ação externa. Assim, nós identificamos em Caim tão somente um ritual externo de adoração. Infelizmente, ao longo de toda a história bíblica, nós encontramos que tal postura, ela se repete. Não deixem de ler e compartilhar com os irmãos Isaías, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. O povo, ele observava o cerimonial exigido pela lei. O povo observava e participava das festas estabelecidas.
mas Deus não aprovou. Era tão somente atitudes, rituais externos. Em Jeremias, capítulo 22, versículo 16. Em um tempo de tantas atitudes que desagradavam ao Senhor. E ao lermos o livro do profeta Jeremias, nós vemos que foi um tempo de apostasia, um tempo de frieza, um tempo de indiferença, um tempo de interesses políticos, econômicos e sociais. Deus adverte o seu povo quanto à estreita conexão que existe entre conhecer o Senhor e relacionamento com o próximo. Interessante esse texto, é muito revelador. Jeremias 22, 16. Não deixem de ler também 1 de João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É o relacionamento no aspecto vertical e horizontal. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Jesus está se despedindo dos seus discípulos e ele diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o amor a Deus que resulta, que tem como consequência o amor ao próximo. E encerrando essa contribuição, Tiago, ele escreveu na sua epístola sobre a prática do autêntico cristianismo. Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. E lá nós vamos encontrar esse termo, religião. E então, Tiago, ele diz que o verdadeiro cristianismo, o autêntico viver como discípulo de Cristo e membros do corpo de Cristo, envolve estar atento quanto a si mesmo, principalmente em relação ao uso da língua. Estar atento ao próximo e não se contaminar. Domínio próprio, preocupação social, pureza moral. São alguns aspectos que estão presentes em um viver autêntico como discípulos de Cristo. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo, nos esclarecendo, nos capacitando, até que Cristo venha, para a glória de Deus. Amém. Meus amados irmãos, eu queria, antes de começarmos aqui, mandar um grande abraço para o pastor Francisco e a missionária Solange, a esposa dele. Ela assiste a aula a semana toda aqui para preparar a sua lição de domingo. Eles são lá de Veloso, da Assembleia de Deus em Veloso, do nosso ministério do campo de Carapicuíba, em São Paulo. Um abração para vocês e continuem se aplicando aí nas aulas de toda semana para ministrar sobre a vida do povo de Deus. Meus irmãos, o pastor Marcos Santana já nos trouxe no tópico 1 a questão do desenvolvimento da religião, mostrando sobre o acesso negado, a questão do pecado, os sinais de misericórdia e fazendo finalmente a pergunta: um amor por Deus sem amor pelo próximo? E o pastor Luiz Prates vai ministrar sobre o novo começo com Deus, a adoração, as marteladas da longanimidade, a adoração após o dilúvio e a fé como um novo caminho para Deus. Ou seja, o tópico 3 vai trazer justamente essa luz de direção do fim do túnel aí para toda essa situação do pecado. O nosso tópico 2 vai focar a parte histórica de todo esse contexto que está sendo tratado na lição de hoje. Nós vamos ver nosso tópico 2 sobre o nascimento da esperança. E esse é um ponto importante na lição de hoje. Inclusive, eu quero dar essa dica aqui aos professores, quando forem preparar a sua lição, terem esse foco, sabe? O tópico 1 é a base para poder entender tudo que vai ser tratado da forma espiritual. O tópico 2 vai tratar da parte histórica e mostrar como se desenvolveu
esse ato de misericórdia de Deus e tudo que envolve os personagens que aparecem aqui. E, finalmente, o tópico 3 vai trazer a aplicação espiritual para isso. Então, preciso muito cuidar dos professores para não gastar muito tempo no tópico 1 e no tópico 2 e o tempo de aula acabar sem que você aplique para os alunos a parte principal, que é o quê? Onde eles podem se ver na aula, onde eles podem levar para casa o aprendizado para ter uma vida diferente, uma vida melhor. Então eu preciso ter muito cuidado para não errar em relação a isso. Tenha atenção no tempo para poder ministrar a aula toda, os 3 tópicos da lição. Em nosso tópico de número 2, nós recomeçamos aqui a história da redenção tendo seu reinício com a chegada de Enos. Vejam que depois da tragédia da morte de Abel, Caim mata Abel, foge da presença de Deus e vai fundar a sua cidade, sua tribo, e vai dar origem ali à primeira cidade, o seu povo ali, a sua descendência que vai sendo criada à sua imagem. Nós vamos ver isso lá no finalzinho da nossa aula. E aqui o renovo da esperança vem para nós com a chegada do próximo filho homem de Adão e Eva, Enos. A importância de Enos nós vamos ver, por exemplo, na genealogia, no primeiro capítulo 1, verso 1 de 1 Crônicas. A Bíblia vai dizer, Adão, Sete, Enos. A linhagem vai seguir a partir de Enos para dar vez até, por exemplo, a chegada de Noé, ou seja, a salvação naquele tempo para que a humanidade pudesse propagar. E de Noé seguindo até Davi e depois até o Messias. Olha como a importância da chegada de Enos vai trazer muitas lições para nós. É interessante que a Bíblia vai dizer que ele vai ter um filho. E esse filho talvez seja um dos personagens mais famosos no livro do Gênesis, depois de Abraão, Isaac, Jacó e José, que é Enoque. Enoque vai entrar na história da Bíblia e para nós, na história do mundo, como o primeiro homem a não experimentar a morte. A Bíblia vai mostrar que a partir desse momento que Enoque nasce, Enos tem como filho Enoque, e a Bíblia vai dizer que no tempo de Enos começa-se a invocar o nome do Senhor. Ou seja, com a chegada dele, um tempo de despertamento espiritual ocorre para o mundo naquele instante. Um tempo de olhar para cima, de olhar para o alto, um tempo de se voltar para Deus. Sabe, a lição para nós é importante. Eu não sei se a chegada de Enoque na vida de Enos teria sido para ele uma oportunidade de imaginar, de sentir que algo muito importante estava acontecendo. Ou quem sabe imaginar que a promessa do Messias, desse filho da mulher de Gênesis 3,15, se cumpriria a partir dele. O fato é que eles começaram a invocar o nome do Senhor. Sabe, Deus para de visitar o homem na viração do dia, como acontecia com Adão. Adão é vivo aqui ainda nesse momento. Os irmãos, imagina quantas coisas Enos deve ter ouvido de Adão a respeito de Deus. Imagina quantas coisas importantes Enos deve ter ouvido. Enoque deve ter ouvido de Adão. Imagine Adão dizendo, olha, eu conversava com ele. Foram tantos dias, tantas vezes. Foram diálogos tão importantes. Ah, que saudade eu tenho daquela tarde. Daquelas tardes onde ele vinha conversar comigo. Imagina como isso deve ter impregnado a vida e a experiência espiritual de Enos e de Enoque. Sabe, inclusive essa é uma lição espiritual profunda que nós precisamos guardar. Nesse tempo não havia Bíblia, nesse tempo não havia igrejas, não havia templos, mas a Bíblia diz que eles decidem e começam a invocar o nome do Senhor. Não há desculpas, não há barreiras, não há obstáculos para quem quer buscar a Deus. Pastor, mas eu não tenho tempo. Ah, irmãos, quando a pessoa entende que buscar a Deus, invocar a Deus, é tão importante como respirar e comer, ela vai ter tempo. Ah, pastor, a minha vida é muito agitada, eu também tenho muitos problemas, mas uma hora eu vou na igreja. Sabe, irmãos, quantas pessoas hoje não encontram mais tempo para ir à igreja, não encontram tempo para ler a Bíblia ou orar, não encontram tempo para ir à escola dominical, mas encontram tempo para o futebol, encontram tempo para poder ir para a academia,
Sabe, tem pessoas que vão para a academia até domingo, até o sábado, até no feriado, se puder, vão à academia. Fizeram da academia, lembrem, eu não estou dizendo aqui que se exercitar e cuidar do corpo seja ruim. É bom, mas a Bíblia diz que comparado isso, a vida com Deus, a Bíblia diz que é de pouco proveito. Sabe, o exercício é de pouco proveito. Se você comparar que uma pessoa cuidando da vida do corpo, cuidando da saúde física, mas sem cuidar da vida espiritual, ela vai para o inferno. E aí todo esse cuidado terá sido em vão. Porém, se a pessoa puder cuidar do corpo, mas priorizar a Deus, isso sim é o mais importante. Sabe? Não estou dizendo que você não deve cuidar do corpo. Deve cuidar do corpo, mas primeiro, cuidar da sua vida espiritual. Encontre tempo. Não permita que a sua vida espiritual se torne um deserto, árido, seco. Não permita que sua vida seja sufocada pelos problemas dessa vida. Não permita que a sua vida seja sufocada pelas contas, pelas tarefas, sabe? Até mesmo na igreja. Algumas pessoas acumulam algumas funções na igreja, como secretaria, tesouraria, liderança de um departamento. Eu sou da diretoria do ministério, e elas passam a fazer da igreja o seu local de trabalho e não mais o seu local de culto e de adoração. Em vez de virar o local do refrigério, virou o local do estresse. Sabe que coisa terrível é quando isso acontece? Aí você vê pessoas que já não assistem mais cultos, estão na sala trancada conversando, mexendo no computador, na hora do culto, na hora da palavra. Pessoas que estão para lá e para cá andando dentro da igreja, não estou levantando fundos, conversando com o departamento X e Y, porque vai ter um evento aqui semana que vem. Irmão, e não assiste mais culto, não participa do culto, não adora. Irmão, cuidado, o que é que está impedindo você de invocar o nome do Senhor? Eu quero lembrar que você pode ter uma função, você pode ter um cargo eclesiástico, mas ser crente é o que te leva para o céu. Pastores vão para o inferno. Secretário e tesoureiro podem ir para o inferno. Salvos, santos, não vão para o inferno. Então, irmão, não perca o alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Não permita que os problemas dessa vida, que as tarefas, que as funções e cargos, que as contas e problemas impeçam você de invocar o nome do Senhor. Nós vamos ver que no nosso tópico 2.2, que a Bíblia vai usar pela primeira vez uma expressão linda, uma expressão que já tinha sido vivida por Adão e agora perdida pelo pecado, que é andar com Deus. Olha que expressão linda. A Bíblia vai dizer, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Andar junto é uma expressão idiomática. No tempo antigo, significava comunhão, significava parceria, significava aliança. Quando alguém é próximo, é íntimo, quando alguém converge com o outro, eles andam juntos. Agora, vejam, a Bíblia não mostra esse andar aqui junto com um amigo ou com a família. É algo além disso. Ele mostra que Enoque andou com Deus. Significa que os seus passos, tudo que Enoque fez, aonde Enoque foi, ele foi na direção e junto com a presença de Deus. Oh, aleluia! Que coisa incrível! Porque ainda hoje, em pleno século XXI, você pode hoje, após essa aula, decidir andar com Deus, ir para casa com Deus, ir trabalhar amanhã com Deus, ir fazer faculdade com Deus, namorar, levando Deus com você, sabe? Inclusive aos solteiros eu lembro aqui que namoro de crente não é a 2, namoro de crente é a 3. Qualquer relacionamento conjugal, ele tem 3 níveis, 3 esferas de tempo, que é, primeiro, a esfera espiritual, que é o namoro. Vai ver se é de Deus, vai conversar, vai se conhecer. Segundo, a esfera social, que é o noivado, é a aliança. Começa as famílias a se aproximarem, etc. E, por fim, a esfera física, que é a união dos corpos. O problema de muita gente é que ele quer começar no terceiro, quer começar na união de corpos, quer começar na carne para terminar no espírito. Aí é impossível. Eu lembro aqui de uma frase que
Eu ouvi na minha adolescência que Deus é Deus dos impossíveis, mas não dos absurdos. Então, fica difícil começar na carne para terminar no espírito. Se você é solteiro, ou está noivo, ou vai começar um relacionamento, lembra disso. Chama Deus para andar junto com você nesse relacionamento, sabe? Alguém lá fora no mundo pode dizer que você é cafona, que você é bobo, não importa. Não é eles, não é com quem não anda com Deus que você está andando, não é com o diabo que você está andando. Você não pode desagradar é quem você agora está andando junto, você está andando com Deus. E se a pessoa que você está escolhendo para casar não quer andar com Deus, já está a resposta para você se esse relacionamento é de Deus ou não. Quem sabe Deus está falando para alguém aqui, está buscando uma direção, eu fico, eu caso, eu namoro. Como você vai ficar com a pessoa que agora não anda com Deus e essa pessoa vai andar com Deus depois? É depois que ela vai ser espiritual? Se agora ela não é? Talvez essa aula seja a resposta que alguém estava buscando. A pessoa pode ser até muito legal, muito bacana, muito bem-humorada, ter muitas boas intenções, mas se ela não anda com Deus e você quer andar com Deus, talvez você esteja indo na direção errada. Esse jugo é jugo desigual. Quando a gente olha para o nosso tópico 2.3, nós vamos entrar em outro aspecto muito importante aqui e eu vou mostrar para os irmãos. Vejam, eu vou até fazer questão de ler aqui, nosso tópico 2.3. Enoque, antes de ser tomado para Deus, gerou o avô daquele que seria usado por Deus para preservar a humanidade da completa extinção. Noé. Nos tempos de Noé, o quadro da humanidade só piorava. Temos uma sociedade que poderia ser dividida entre os filhos de homens e os filhos de Deus. Eu vou inclusive mostrar para vocês um texto da Bíblia Sagrada que vai mostrar muito aqui. Eu vou tirar aqui uma dúvida teológica que muitas pessoas têm. Vamos ler o texto em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1. E a gente vai poder entender passo a passo o que esse texto significa e o que ele não diz. A Bíblia vai dizer a partir do verso 1: E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Vejam, há um erro teológico nessa passagem. Veja que a nossa lição ela passa por esse assunto. Eu vou me deter aqui para explicar aos irmãos, já que é aula de escola dominical, e com certeza pode ser a dúvida de algumas pessoas. Há uma linha teológica que ensina que os filhos de Deus aqui seriam anjos caídos. Inclusive, essa linha também foi utilizada em filmes hollywoodianos, que mostraram, por exemplo, a história de Noé, recentemente, nos cinemas. E mostram a ideia de que esses anjos caídos tiveram relação sexual com mulheres da terra, e aí, a partir disso, nasceram gigantes na terra. Vejam, irmãos, a discrepância e o erro desse tipo de linha é um erro clássico em relação à interpretação bíblica, que é o quê? É abolir o contexto. Quando a gente olha para o contexto imediato aqui e para o contexto geral, o que significa isso? Olhando para os versículos que vêm antes e depois e, de uma forma mais geral, olhando para esse mesmo assunto sobre os anjos em outras passagens da Bíblia. Fica claro para nós que essa passagem aqui, em momento algum, se refere aos anjos quando fala aqui de filhos de Deus. Vamos entender aqui, olha só. Primeiro no verso 1 a Bíblia diz: E aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhos. Ou seja, a humanidade está crescendo. Ou seja, depois de Adão e Eva, depois de seus filhos, vão nascendo netos e vai se espalhando a população na terra. Lembre que Adão viveu mais de 900 anos. E o que vai acontecer? O verso 2 vai dizer: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Quando a gente olha para cá, a gente precisa olhar para o contexto imediato, que é o quê? O capítulo anterior. O capítulo anterior mostra que Enos nascendo, mostra Enoque e mostra a descendência deles. E logo em seguida vai falar dos filhos de Deus. Quando a Bíblia fala aqui
dos filhos de Deus está se referindo aos descendentes de Sete, da linhagem de Sete, a linhagem de Enos, de Enoque, a descendência que vai vir após isso. O que vai acontecer aqui é que esses seguem a linha de Adão. Eles estão firmados na terra segundo uma visão bíblica que nós chamamos de santidade. Eles vivem segundo os padrões de Deus, eles buscam a Deus, eles invocam a Deus, como nós já vimos. Quando chega aqui nesse momento, as filhas dos homens, nós estamos olhando aqui para a descendência de Caim, que anteriormente a Bíblia já mostrou que havia fugido da presença de Deus e fundado a sua cidade. O que ocorre aqui é que uma linhagem que busca a Deus, que invoca a Deus, vai se misturar com essa linhagem de Caim, que conforme Caim eram maus, eram perversos, eram violentos e não queriam saber de Deus. E nessa mistura de relacionamento, nessa mistura de casamento, houve a corrupção da raça humana, que logo em seguida teve como castigo o dilúvio. Vejam que aqui Deus vai dizer, olha, o tempo de vida do homem na terra será 120 anos. E então Deus em seguida levanta Noé com a arca. Agora pensem, se esse texto se referisse aos anjos aqui, vejam, aonde esses anjos estão agora? Eles estariam por onde? Continuariam tendo filhas? Porque a Bíblia vai mostrar aqui que esses gigantes que nascem aqui nada tem a ver com anjos. Ao contrário, no verso 4, a Bíblia diz, e havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Ou seja, já haviam gigantes antes dessa passagem. Já tinham surgido pessoas de grande estatura. E a Bíblia diz que vai surgir depois. Ou seja, esses anjos teriam tido relação sexual já antes, passaram a ter de novo agora, e depois, continuaram? Como é que ficou isso? Morreram no dilúvio? Sobreviveram? Percebe a discrepância, o erro teológico em relação a isso? Então, em nada tem a ver com anjos. Lembre que, olhando para um contexto maior, nós vemos que em Mateus capítulo 22 e no verso de número 30, Jesus vai assegurar aos saduceus o seguinte, que no céu nós não seremos mais marido e mulher, nós não teremos esse tipo mais de filiação carnal. A Bíblia diz que no céu não se casam e não se dão em casamento, mas seremos como os anjos. Ou seja, anjo não faz sexo. Anjo não tem uma esfera física para relacionamento sexual. Porque imaginem os demônios que estão soltos. Imaginem os anjos caídos. Eles teriam povoado a terra. Anjo não faz sexo. Anjos são seres assexuais. Eles não podem fazer sexo. Eles não são humanos. Então aqui é uma lição importante que, fugindo da visão hollywoodiana, fugindo da fantasia, fugindo aqui das discrepâncias teológicas, a gente pode olhar aqui esse texto de forma literal e de forma realista, que é o quê? Uma linhagem se corrompeu, uma linhagem que buscava a Deus, a linhagem de Sete, se corrompe quando se mistura com a linhagem de Caim. Uma geração que buscava a Deus se corrompe ao se misturar com uma linhagem que vivia no pecado. E daí toda a raça humana se corrompeu. E eu pergunto a vocês, não foi a mesma estratégia que o diabo utilizou quando fez Israel se deter em Sitim? Quando Balaão aconselhou Balaque? Não é a mesma estratégia que ele tem usado até hoje para destruir homens e mulheres de Deus? Pessoas que têm uma direção na vida com casamento de julgo desigual, com casamento, com relacionamento desigual, com pessoas que não servem e nem buscam a Deus. Até hoje, essa é a velha arma que o diabo tem utilizado para destruir famílias, para destruir filho de pastor, para destruir filho de crente, para destruir famílias. É a mesma estratégia até hoje. Irmão, a lição é nítida para nós aqui. É como se eu dissesse, você vai cair nesse pecado? Vai errar aí também? Irmãos, até hoje, eu lembro aqui de uma experiência de um pastor sentado no púlpito, aconselhando um jovem que estava conversando com ele, dizendo que conhecera uma jovem muito bacana, muito legal, mas não era crente. E ela, um dia, quem sabe, ia vir para a igreja porque ele estava orando para Deus fazer obra na vida dela. Aí o pastor, enquanto conversava, ouvia ele, se aproximou uma jovem, dizendo, pastor, tudo bem? Fulano, tudo bem? E aí o pastor falou assim, vem aqui.
E ela se aproximou embaixo. E ele em cima no púlpito, sentado nas cadeiras, olhou para o rapaz e então olhou para ela. E falou assim, a paz do Senhor, e ela o cumprimentou. O rapaz estendeu a mão e disse a paz do Senhor e segurou a mão dela. O pastor disse, não solta a mão, só um minuto. E ele segurou a mão dela. Ele disse então para o rapaz, só com essa mão sentado, tenta puxar ela para cima. E o rapaz fez força, mas o ângulo, ela estava bem embaixo, ficou difícil. E não conseguiu. Ele disse para a menina, de leve, puxa ele. Quando ela fez assim, levemente, ele quase caiu da cadeira embaixo. O pastor virou para o rapaz e disse, a sua resposta está aí. É muito mais fácil quem está embaixo derrubar quem está em cima, do que quem está em cima esperar que levante quem está caído para poder ter uma aliança. Irmão, essa é a lição. A lição de hoje é a lição da vida para alguém não cair no laço. Não caia no laço que o diabo armou para a tua vida. Eu tenho certeza que assistindo essa aula agora, tem alguém que entrou nesse laço e até hoje chora lágrima de sangue, paga um preço alto por isso. Gente que já sofreu muito e pode falar se vale a pena obedecer ou vale a pena caminhar pelo caminho da vista. Eu espero de coração que essa aula seja um alerta nesse dia de hoje, que possamos seguir a Deus, andar com Deus. Enoque andou com Deus e foi arrebatado sem experimentar a morte. É um símbolo da igreja que anda nesse mundo e perseverando em andar com Deus, finalmente será arrebatada para estar com Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, querido pastor Marcos Santana, pelo seu comentário aqui no ponto 1, o desenvolvimento da religião. Nós aprendemos com seu comentário, Deus sempre deixa rastros divinos para que o homem tenha a chance de reencontrá-lo. Também quero agradecer aqui o pastor William Barros, que acabou de me anteceder aqui com o comentário do ponto 2, um nascimento da esperança. E nós aprendemos aqui que Deus sempre desperta um remanescente que tem sede dele. E agora eu convido você a permanecer comigo. Vamos agora estudar o ponto 3, um novo começo com Deus. Meus irmãos, respondendo ao terceiro objetivo da presente lição, ressaltamos que o homem jamais conseguirá se reconectar com Deus sem que antes haja uma iniciativa por parte do Criador. Somente Deus, o Criador, é capaz de promover os caminhos que reconectam o homem a Ele. Diz a palavra de Deus, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Gênesis 3:9. Então aí, primeiro sinal de que a reconexão só é possível porque Ele, o Criador, toma sempre a iniciativa. Nosso comentarista, Bispo Abner Ferreira, divide este terceiro ponto nos seguintes subtópicos. Eu acho isso didaticamente maravilhoso. No 1, as marteladas da longanimidade divina. No ponto 2, a adoração após o dilúvio. E no 3.3, a fé como um novo caminho para Deus. Observando, lendo a revista, para ver qual é a mensagem principal que a gente pode tirar e a aplicação dessa revista que é fantástica e dessa lição que é maravilhosa, eu chego a esta conclusão, encerrando aqui com o ponto 3, que no período que antecedeu o dilúvio, o mundo se encontrava perdido, cego pelo pecado. Não muito diferente e nada diferente de hoje, né? Porém, dentre todos os habitantes da terra, Deus encontrou um homem, Noé, a única voz sensata, diz a palavra de Deus. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6, 7, 8. Vemos aí que o Criador é triste com a situação em que o mundo se encontrava, então ele se arrepende e ele toma a decisão de acabar com tudo, mas ele encontra
naquela multidão, entre todos os habitantes do planeta, naquela época, ele encontra um homem, Noé. Oh, que maravilha! No meio de toda essa confusão que nós estamos vivendo, eu creio que nesta oportunidade, o nosso Deus também está olhando para este mundo, vendo como as coisas estão se comportando, mas eu quero te dizer, Ele está de olho em você. Ele já te enxergou, você já está no radar de Deus. Que privilégio estarmos no radar de Deus. Ele já nos viu, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe a paixão que nós temos pelas coisas dEle, a paixão, o respeito, o temor, a responsabilidade que nós temos para com as coisas de Deus. Prossiga avante, Deus é contigo. Meus irmãos, cada martelada que Noé dava ao longo do tempo em que ele construía a arca, na verdade era uma pregação, e que através daquelas marteladas ele estava mostrando a longanimidade de Deus em dar aos homens a chance de se arrependerem. Diz a Bíblia, os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. 1 de Pedro 3,20. Queridos irmãos e professores, a presente lição nos mostra que desde Adão até o dia em que Noé entrou na arca, Deus exercitou sua paciência, benignidade e bondade para com a humanidade. Aprendemos também nesta lição que de Sem, um dos filhos de Noé, descendeu a linhagem piedosa da qual viria o Salvador, Gênesis 10:1, 11:10, e que a intemperança de Noé, a imprudência e indiscrição de seu filho Cã, dividiu o destino da humanidade em 3 civilizações pós-diluviana, conforme nós já estudamos na primeira lição dessa preciosa revista, mais especificamente no ponto 3. E assim, a lição também nos apresenta o patriarca Abraão como um exemplo de fé para nós nos dias de hoje, conforme afirma as Escrituras, o justo viverá da fé, Hebreus 10:38. Sem dúvidas, o dilúvio e a salvação de Noé e sua família, o que aconteceu? Qual foi a contribuição? Esta lição, este fato, este ocorrido, trouxe um novo rumo para o relacionamento do homem para com Deus. Um novo relacionamento. Então, através desta experiência, através desse registro, nós observamos na presente lição que através desse episódio e da salvação de Noé e da sua família, tudo isso trouxe um novo rumo para um novo relacionamento para com Deus. E isso nós podemos sintetizar no resumo, no tópico desse ponto 3, que é um novo recomeço. Qual a aplicação que a gente pode trazer para cá dentro de um novo recomeço? Se você estudar, ler, fazer uma recapitulação com calma, observar o que o pastor Marcos comentou no ponto 1, o que o pastor William comentou no ponto 2, ler a revista, ler a Bíblia, estudar todo o livro de Gênesis, você vai ver que sempre há uma oportunidade para um recomeço. Não importa a situação que você está, não importa o fundo do poço que você possa ter chegado, há um recomeço na tua vida, há uma chance, você está no radar de Deus, Deus ama você, Deus vê em você uma pessoa preciosa e neste momento eu termino este vídeo dizendo: você está no radar de Deus, não desista, sempre há tempo de um recomeço. Para concluir, a religião é a tentativa do homem se aproximar de Deus. A redenção é a iniciativa de Deus em trazer o homem novamente para um relacionamento consigo. Que extraordinário! Nós aprendemos então neste ponto 3 que o dilúvio e a salvação de Noé e sua família trouxeram um novo rumo para o relacionamento com Deus. Que coisa maravilhosa, que lição extraordinária, que trimestre! E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Querendo o bom Deus, somente querendo,
o bom Deus, na semana que vem, nos reuniremos novamente aqui nos estúdios da Editora Betel para juntos continuarmos estudando a nossa preciosa lição, nossa preciosa revista, que será de número 6, A Bênção de Abraão, chega a todos através de quem? De Jesus Cristo. Lição programada para o dia 7 de maio de 2023. Meus queridos irmãos, muitíssimo obrigado por estar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos. Em meu nome e em nome de toda a família Betel, nosso muito obrigado. Você fazendo assim está nos ajudando a construir e levar adiante este projeto, essa ideia e gritar cada vez mais longe, mais alto que a Escola Bíblica Dominical é a maior e a melhor escola do mundo. Vamos então orar com o pastor William Barros, a qual eu convido agora para dirigir a Deus uma palavra de oração, e eu peço a você que se una conosco agora, e com esta oração eu me despeço de você até o próximo. Deus abençoe. Oremos, meus irmãos, pedindo a Deus que a bênção de Deus esteja conosco e possamos ter comunhão com Deus. Te louvamos, Senhor, pela aula de hoje, glorificamos, exaltamos o Teu nome. Queira, Senhor, que mais esta vez Tua palavra, Senhor, saído daqui, possa atingir muitos lares, muitos corações, muitos professores e, consequentemente, se multiplique em muitos alunos e irmãos. Essa semente, ela é perfeita, é a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.